Now, as I lay here in the dark, and I think back to the start, I know some things have to end for the next one to begin. I walk alone, free at last. I feel the pressure letting go from the very bottom of my soul. Flesh and bone, fall the past like the ashes in the rain and fade away. It's my funeral. Welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. Now, as we stand two worlds apart, the time's hardened up my heart from a world of no regret that I hope won't soon forget. I walk the line on broken glass. I let the passion take control of the very bottom of my soul. Cross the line, fade to black. Hold the candle to the flame and light the way to my funeral. Welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. It's my funeral. Welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave. Quando chegamos, eu dou o relatório dizendo: a missão foi um sucesso. No entanto, Tatsumi agiu com muita imprudência ao virar as costas ao inimigo, assim sendo obrigado a usar a farda imperial sem ter necessidade. Recomendo que eu e o Bulat treinamos ele no seu tempo livre. A chefe diz: não tenho objeções, Ken e Bulat, vocês cuidarão do treino de Tatsumi em seu tempo livre. Eu saio enquanto digo: me chamem apenas se for questão de vida ou morte. Algum tempo depois, eu ouço uma gritaria estranha, mas não consigo distinguir do que se tratava, quando em seguida alguém bateu na minha porta. Enquanto vou até a porta eu pergunto: não disse que era para me acordar só se fosse emergente? Quando eu abro a porta, eu vejo a Kami chorando e me abraçando do nada, como se estivesse desesperada por calor humano. Eu vou levando ela para dentro do quarto enquanto pergunto: o que aconteceu? Me conta. A Kami, limpando as lágrimas, diz: a Lione contou só parte do meu passado pro Tatsumi, e de alguma maneira entramos nesse assunto com a Shelly perguntando sobre o meu passado, e o Tatsumi, achando que sabia de tudo, contou o que sabia, antes que eu pudesse responder. Eu digo: calma, isso não é o fim do mundo. A Kami me olha perguntando: como você se sentiria se alguém contasse seu passado abertamente para todos ouvirem e ainda ser a história incompleta? Eu digo: você sabe muito bem o que eu faria, então não me obrigue a responder. A Kami pergunta: posso ficar aqui hoje? Eu digo: sem problemas, deita ali na cama, e eu fico com o colchão debaixo. A Kami diz: tem espaço, deita aqui.
Logo eu me deito ao lado de Akami, e a mesma me abraça. No dia seguinte, quando Akami acorda, ela se vê pelada debaixo do lençol comigo entrando pela porta, com 2 canecas de café dizendo: "Bom dia. Dormiu bem?" Akami pergunta: Nós não fizemos nada, né?" Eu digo: "Você é sonâmbula." Akami pergunta: "Como assim?" Eu digo: "Isso mesmo que você ouviu. Durante a noite você começou a tirar a roupa e começou a se masturbar. Quando vi isso, saí do quarto e fui dormir lá no sofá do salão. A chefe tá de prova." Akami fica um pouco corada antes de tentar dizer algo, mas antes que falasse, Lubok passou batendo na porta que nem louco dizendo: "Tem invasores no perímetro, acorda aí." Eu e Akami fomos nos vestir e eu saio pela janela do meu quarto, caindo em meio a 8 invasores, que estavam perto da entrada da base. Eu digo: "Vocês vão apenas até aqui." Eu pego uma adaga de tornozelo e faço um corte nos tendões de cada um dos 8 invasores dizendo: "Fracos demais, nem preciso da arma imperial." Eu vou até uma mulher que iria invadir e começo o interrogatório. Depois de não conseguir nenhuma informação útil, eu acabo com o sofrimento de todos, cortando suas cabeças. Todos estavam chegando, quando Leone gritando pergunta: "Como foi o interrogatório?" Quando chegam mais perto eu digo: 4 engoliram as línguas, 2 engoliram cápsulas de veneno, 1 cortou a própria garganta e a que sobrou não deu nenhuma informação relevante. Então acabei com o sofrimento que seria sangrar até morrer. Minha barriga ronca, e eu digo sem graça: "Mudando de assunto. Tô varado de fome." Akami dá um pequeno sorriso e vai até mim, me dando um cascudo enquanto dizia: "Isso é porque não comeu ontem à noite, seu idiota." Eu digo: "Tá, mas podemos comer, por favor?" Nós entramos e vamos comer, comigo e Bulat treinando Tatsumi em seguida, ou deixando um caco e Akami nos chamando para jantar em seguida. Eu entro e depois de tomar banho eu pego uma pequena caixa escondida a levando junto para a sala de jantar. Depois do jantar Akami me chama para a parte de fora da base, já que parecia não querer ninguém perto, mas não teve jeito. Todos nos seguiram. Fora da base, Akami fica corada e começa a gaguejar, quando consegue dizer 2 palavras: "Você quer?" Eu continuo enquanto mostro a caixa. "Namorar comigo?" Akami virou uma pimenta, de tão vermelha de vergonha. Eu abro a caixa e digo gostei, e decidi fazer o pedido depois que comprei, ontem à tarde, mas teve a missão, e o que aconteceu lá no quarto? Leone pergunta. O que aconteceu? Eu saco uma adaga de tornozelo e a jogo perto da cabeça de Leone enquanto dizia: "Não interessa pra vocês." Eu coloco um colar vermelho em Akami e a seguro, logo em seguida tiro 2 máscaras de meu casaco e digo: "Coloque-se seguro e firme." Assim ela o faz, e ao ver isso Leone diz: "Eles vão sumir." Sacando a espada em minha cintura, o fogo começou a nos rodear conosco, aparecendo novamente em um canal não muito longe da base. Lá ficamos por horas, até nos encontrarem enquanto nos beijávamos à frente de uma fogueira de um fogo azul escuro. Quando o resto chegou eu digo: "Só porque estava bom." Eles se aproximam e Leone vai direto ao ponto perguntando: "E aí? Já fizeram?" Eu digo: "Leone, isso não é da conta de vocês, e mesmo que fosse eu não diria do mesmo jeito, quem decide se conta ou não é ela." Eu termino a frase apontando para Akami. Akami sem expressão nenhuma diz: "Só nos beijamos, vocês apareceram quando estava para melhorar, valeu mesmo pessoal." Nós voltamos para a base e no dia seguinte eu vou para uma missão de reconhecimento de manhã, na casa do primo de Sabesi Laki Grau, do primeiro-ministro. Enquanto isso ficava com pena de Tatsumi, que estava sendo tratado como um capacho por Mine. Logo eu retorno na hora do jantar, e explico como foi a vigília enquanto fazia um mapa improvisado da área, mostrando as principais rotas de acesso junto às informações que obtive. Logo entramos em um consenso, e decidimos qual seria o local da morte dele. Minha função seria a de levar o estuprador e torturador de mulheres para fora e o impedir de entrar novamente, enquanto os outros iriam ficar com os guardas que com certeza iriam vir atrás de mim.
20 minutos antes de todos chegarem a seus postos, eu estava andando perto da mansão até achar um guarda. Eu desmaio e pego suas roupas, antes de transformá-lo em cinzas e ir para dentro da mansão, onde vejo o pior cenário que uma pessoa sã poderia presenciar acontecia lá dentro. Muitas mulheres estavam clamando por misericórdia, enquanto eram torturadas, ou estupradas, ou torturadas e estupradas. Eu começo a ficar com os nervos à flor da pele. Quanto mais para dentro do local eu ia, piores ficavam as condições de cada mulher. Logo cheguei em uma que estava enjaulada, queimada, pelada e com tantos ferimentos, que parecia estar trocando de pele. Me aproximando eu percebo que ela estava ficando muito mais assustada do que alguém realmente ficaria. Logo passou por minha cabeça a possibilidade de ao guarda que eu havia pego a roupa, podia ser ele fosse seu torturador pessoal. Logo eu vejo o alvo descer as escadas. Eu tiro aquela roupa fedorenta e o agarro com minha lâmina em sua garganta, enquanto dizia: se não quiserem morrer como ele, não nos sigam. Logo eu saio com ele pela porta da frente, com alguns guardas chegando logo atrás, e o alvo pedindo misericórdia. Eu pergunto: você teve misericórdia daquela garota? Mine estava pronta para disparar a qualquer momento. Eu jogo o cara pro alto e Mine explode em 1000 pedaços. Eu saio correndo até os outros, dizendo: agora é com vocês, tenho uma coisa para resolver. Logo os guardas chegam e todos os param comigo voltando à mansão e deixando todos confusos. Logo eu vou até o lugar onde vi aquele pesadelo perturbado. Quando vejo cada uma das mulheres tremer de medo, eu solto todas de lá dando um casaco para cada uma colocar e me seguir. No entanto aquela última garota, nem andar conseguia. Se fosse arriscar um palpite, pelos locais de ferimentos, poderia dizer que suas pernas e antebraços haviam sido quebrados. O que significava que ela já havia tentado fugir antes. Eu coloquei meu casaco nela e a carreguei para o lado de fora até o ponto de encontro, onde todos perguntam por que eu havia soltado elas, e por que havia as trazido. Eu digo: vejam a situação delas. Essa que estou segurando está com os braços e pernas quebrados, tenha dó. Somos assassinos, mas não custa ter empatia. Leone pega a garota que estava nos meus braços e diz conhecer uma pessoa que poderia ajudar. Depois disso, nós nos separamos, com Leone levando as garotas e nós voltando ao esconderijo. Mais ou menos uma semana depois, relatos de um homem usando arma imperial e decapitando pessoas chegou até os ouvidos da chefe, e claro que iríamos nos intrometer. Eu e Lubok acabamos explicando a Tatsumi quem era ele e ao final da explicação, Tatsumi animado diz: vamos logo atrás dele. Eu digo: você se garante muito. Não é? Bulat diz: lembre-se. Apenas animação não irá lhe salvar no campo de batalha. Akame diz: quem mostra como você ficou depois da nossa primeira missão como assassinos. Eu tiro a camisa e podia-se ver 5 grandes cicatrizes em meu tronco e tórax. Eu digo: isso aconteceu porque eu protegi um companheiro nosso que foi afobado demais e entrou no meio do território inimigo sem um plano. Akame e o outro ex-colega precisaram recuar comigo desacordado e com veneno correndo pelo corpo. Tatsumi logo desanima um pouco depois da história, mas Bulat o coloca pra cima novamente, porém não perdendo a chance de dar em cima de Tatsumi, sugerindo que nós deveríamos ir em pares. A chefe pergunta: quais você acha que seriam as melhores duplas? Mine irritada pergunta: chefe, por que você sempre pede a opinião dele? Provocante eu digo: porque se fosse para seguir as suas opiniões, nós estávamos fazendo compras todos os dias. Logo eu e Mine começamos a discutir sendo parados por um cascudo em cada dado pela chefe. A mesma em seguida diz: o Ken foi mandado para Night Raid para fazer as estratégias e as missões diurnas se tiver alguma, e descobrimos que tem várias, então se você parar de implicar com ele o que você faz desde que entrou, e pior ele já estava aqui. Mine se levanta dizendo: tá bom, já entendi, deixa ele fazer logo esse plano. Eu digo: Akame, eu e Tatsumi. Bulat Lubok. Leone, Mine e Sheel. Se tiverem objeções digam agora ou à meia-noite saímos. Leone pergunta:
Porque eu fico protegendo as duas e a Akame vai ter que proteger vocês dois. Eu dou um olhar demoníaco na direção de Leone e pergunto o que você disse. Leone tenta repetir, porém antes que ela pudesse me ver eu já estava a jogando no campo de treino e dizendo: Você é ridícula, acha que irá proteger alguém assim? Leone pergunta: Como? Tão rápido? Eu digo: A mesma técnica que usei para sair daqui com a Akame, mas usada em uma direção diferente. Se você se garante tanto. Vamos ver. Eu tiro a camisa e digo: Faça seu pior. Leone diz: Transformar, Lionel. Eu digo: Pode vir. Leone congela de repente e pergunta: Como? Como sua aura cheira assim de uma hora para outra? Najenda pergunta: Do que está falando Leone? Leone desativa a arma imperial e diz: Aquela sensação é de ódio, fúria e de insanidade. Por um momento ele queria mesmo me matar. Eu entro enquanto digo: Vão se preparar e Akame explica para a chefe e a Leone o que era aquilo, por favor. Akame diz: Estado demoníaco. É uma derivada do meu estado vazio, porém ao invés de impedir que as pessoas saibam sobre você, o estado demoníaco passa todos os sentimentos ruins que o usuário já teve mais sua intenção assassina. Ele já fez um homem cometer suicídio no meio da luta com isso, porém tem um ponto fraco. Se a pessoa tiver uma intenção assassina tão grande quanto o usuário, a técnica não vai funcionar. O dia passou e era meia-noite. Eu, Akame e Tatsumi estávamos andando pela rua até pararmos para comer e Tatsumi sair para se aliviar. Logo eu e Akame estranhamos a demora e vamos ver se aconteceu alguma coisa. Porém Tatsumi havia sumido. Então nós subimos nos telhados a tempo de ver Tatsumi ser derrotado por subestimar o oponente. Eu penso: Que idiota, parece que tem 5 anos. Logo quando Zhang iria finalizar o mesmo eu apareço segurando a lâmina que saía de seu antebraço enquanto pergunto: Você não cansa de querer se matar? Em Tatsumi? Zhang, vendo a máscara que eu usava, recua alguns passos dizendo: Então agora vou ter a chance de decapitar o assassino do purgatório. Legal, legal. Eu digo: Parece que sua arma imperial é a de leitura mental. Zhang diz: Isso mesmo. A Spectrator pode ver todos os futuros possíveis. Eu digo: Então tudo que tenho que fazer é te atacar mais rápido do que consegue reagir. Mas antes, só para não dizer que vou trapacear, eu começo a atirar facas de meus braços, pernas, tornozelos, costas e cintura, dando um total de 11 facas atiradas na direção do carrasco em uma cena cômica. Eu saco minha espada enquanto Akame coisa de Tatsumi. Eu vou na direção de Zhang, o atacando por trás com ele desviando por pouco, porém levando um corte considerável em seu braço esquerdo, indo do ombro até o cotovelo, e eu digo em seguida: O próximo corte será o último. Zhang pergunta: De assassino para assassino? Como você faz com as vozes? Eu pergunto: Do que está falando? Zhang diz: Você sabe as vozes dos mortos querendo que você se junte a eles. Eu digo: Eu não ouço nada, me arrependo de muitos que matei, mas isso é passado, eu não me prendo a isso, então eu não as ouço. No entanto Zhang logo desaparece e o meu irmão aparece onde ele estava. Eu fecho minha expressão e digo: Pode vir. Hayato logo vem para cima de mim, porém antes que chegasse eu digo: Técnica secreta tornado da ilusão infernal. Um tornado de fogo de várias cores se formou em torno de nós dois, com a ilusão de Zhang se desfazendo, e o mesmo sendo afetado pelo calor começa a alucinar e gritar como louco. Eu me aproximo dizendo: Agora descanse e pare de ouvir esse terror que o assombra. Eu corto sua garganta na área da carótida e o mesmo cai agradecendo por tê-lo matado. Eu vou até Akame e Tatsumi, que estava só o pó, e pergunto: Quantas vezes falamos para não subestimar o oponente? Tatsumi não diz nada. Eu o seguro pelo pescoço e Akame pega a arma imperial de Zhang, com todos nós indo para a base novamente e reportando sucesso novamente.